calamidade, o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a toda a nação, e então virá o fim. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, esse texto está falando uma boa parte, amém, do que está acontecendo. Não que vai acontecer, mas já está acontecendo, igreja. Amém? Amém. Quando se refere nações contra nações, já está acontecendo. E eu posso dividir aqui em dois tempos. Primeiro tempo, país contra país. Olha, amém? Os reinos são exatamente os presidentes. As nações que são os países são o povo, amém? Ou até mesmo dentro de uma igreja, ou até mesmo dentro do mundo evangélico, ou até mesmo, olha, entre o povo lá fora e o povo aqui dentro. Nós estamos nesse mundo dividido. Amém? E isso não é de se assustar, isso não é de espantarmos. Não, isso já está acontecendo, amado. E isso vai segurar, vai ser seguro, não vai melhorar. Não vai melhorar nada. Ah, mas se o presidente ou o candidato ao presidente ganhar, tudo vai ser uma bênção, não vai. Não vai. Ninguém ganhando vai ser mais bênção daqui à frente. Ninguém mais ganhando vai melhorar o país. Sabe por quê? Isso já é decreto de Deus. Isso já é para se cumprir o que diz a Escritura Sagrada. Aleluia. Nações contra nação, reino contra reino, remores de guerra, tremores de terra, a fome assolando ao país. Amém? Amém. O nosso país, Brasil. O Brasil tem um Estado brasileiro, amém, que a coisa não está muito boa. Região nordestina, a gente que é de lá, a gente sabe disso. Sempre foi assim e sempre será, porque ninguém toma as providências nem para melhorar, nem para ficar 100% uma rica. Só para melhorar, ninguém toma as providências. Louvado seja Deus. Se não for a misericórdia divina, se não for a misericórdia de Jeová, amém? Nós estamos perdendo. Verdade. Aleluia. Então, amados, não se apegue às coisas deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Se apegue a Deus, se apegue a Jesus, se apegue, louvado seja Deus, o mais rápido possível que você puder. Sabe por quê? Não é brincadeira. Aleluia. As coisas vão acontecer. O fim de tudo vai acontecer. Nós vamos passar daqui a pouco aonde houve um aviso no começo de tudo. Louvado seja Deus. O povo também estava despercebido. Olha, o povo estava tudo assim, Antônio, o povo estava, sabe como? Tudo distraído. O povo estava, sabe como? Olhando só para os seus afazeres, olhando só para o mundo, olhando só para as coisas deste mundo e não olhava para Deus. E uma certa feita, segundo a palavra do Senhor Jesus, segundo a palavra de Deus, diz que Deus, ele chegou e falou para Noé. Ele olhou as campinas, ele olhou a cidade, ele olhou a todos e só viu uma família, amém, amado, capaz de entrar nos céus ou capaz de ser beneficiado por Deus. Essa família era a família de Noé. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor, ele disse: Noé, eu quero que você faça uma arca. Amém, igreja? Noé, eu quero que você faça uma arca. E agora, nesta arca, você entra, você e a sua família, e convida o povo. Convida o povo. Aqueles que dão vida, eles serão salvos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, se nós atentarmos para a palavra de Deus, como ela é, nós seremos salvos um dia. Agora, se nós desfazer da palavra, amém? Fazer montagem da palavra, distorcer a palavra, para nós nos beneficiarmos, você sabe quando é que vamos ser salvos? Nunca. Amém, igreja? Nunca. Louvado
desfazendo da palavra e não recebendo a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então Noé obedeceu à voz divina de Deus, aleluia, e agora ele começou a trabalhar na arca. Ele começou a trabalhar na arca. Louvado seja o nome do Senhor. E ao momento que Noé ia trabalhando na arca, ele ia pregando o Evangelho. Amém? Com todo vapor, em todos os momentos. Ele ia trabalhando e pregando o dilúvio. E pregando o fim. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo, sabe o que o povo falava para Noé? Dava risada de Noé como hoje dão da minha cara. Amém? Eu estou pregando a verdade. Eu estou pregando a palavra pura como ela é. E as pessoas estão rindo da minha cara. Tudo bem. No momento eu posso ser o seu palhaço. Porque estou falando a verdade. Mas ai de nós, meu povo, se nós não dermos ouvido hoje, agora. Sabe por quê? Isso vai se cumprir. E a Bíblia diz que aquele povo de Noé, você está caducando, Noé. Se não chover, porque não chovia, viu, igreja? Não chovia na época. As coisas eram criadas, cresciam e se criavam pelo orvalho da noite. Amém? As gramas, os capinhos, os matos, os legumes. Amém? Era criado, louvado seja Deus, pelo orvalho da noite. Aleluia. Não chovia na época. Não chovia. Não chovia. Por isso que o povo não acreditava em Noé. Mas Noé disse: meu povo, é real, isso é verdade. Deus falou comigo para mim fazer a arca e falar a vocês que ia se acabar ao mundo. Ele ia acabar isso em um dilúvio, com muitas águas. Esse Noé está se caducando. E Noé não deu ouvido, como eu, como os pregadores, como vocês também não dão ouvido quando as pessoas te chamam de crentinho. Amém? E quando as pessoas dizem que você não sabe de nada, não conhece nada, isso é coisa de crente, e você está continuando a perdoar, você está continuando a servir a Deus com dignidade, fidelidade, e assim se vai até duas coisas: ou ter um encontro com Cristo, ou uma partida para a eternidade. Mas não se canse de servir esse Deus, não se canse de fazer a vontade dele, porque em breve, amém, o que há de vir, ele virá. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Noé começou e terminou. Quantos anos, igreja? Quantos anos? 120 anos. Amém? Foi a pregação e foi a construção da arca. Louvado seja o nome do Senhor. Noé pregou por 120 anos, que foi exatamente o tempo que ele adorou em concluir, louvado seja Deus, a construção da arca. E quando a arca estava prontíssima, agora a Bíblia diz que Deus raiou e bradou e disse: Noé, agora Noé, faz o seguinte: entra você, a sua família, também de cada animal, eu quero um casal. 4 meses atrás, eu meditei, fiz uma meditação, uma reflexão para ver o que seria esse casal. Que Deus queria de tudo. Casalzinho de formiga entrou? Entrou. Casalzinho de pomba? Sim, entrou. Casal de animal, de todos os tipos de animais, entrou. Mas para que, pastor? Para que seja uma semente. Glória a Deus. Amém? Era para que fosse uma semente. De uma vez por toda, uma semente era sendo plantada, ela vai ser o que, irmãos? Multiplicada. Glória a Deus. Aleluia. E aquele povo produziu. A família de lá produziu nações e mais nações. Agora vem os animais produzindo animais, mais animais. Amém? Até que se encheu-se a terra. Mas aquele povo duvidoso, aquele povo teimoso, amém, que não acreditou no fim do mundo, no fim de tudo, eles pereceram por causa da teimosia. E hoje não é diferente, igreja. Hoje não é diferente.
Muitas pessoas vão perecer por não acreditar no que estamos falando. É verdade. Não se acha que nós ia perder nosso tempo? Virar a nossa casa está aqui, olha. Apenas para estar falando de graça, falando em vão aqui. Não, nós estamos falando, o que estamos falando é real, igreja. Isso é real, isso não é apenas uma história, amém? Uma lenda, não, isso é uma história real. O que vai acontecer, aleluia. É por isso que nesta noite Deus fala comigo e com você, para que nós damos ouvido a esta palavra enquanto há tempo. Louvado seja Deus, porque vai chegar tempo e não conseguimos mais. Aleluia. Sabe o que vai acontecer? A palavra de Deus vai ficar aí. Amém? Você vai entrar na casa da pastora Flora. Amém? Você está com sede de ouvir a palavra. Agora eu quero. Sabe por quê? Porque você já viu o poeirão, você já viu acabando tudo, a destruição, você já está vendo. Aí você vai correr para se converter. Agora chegando lá, não tem mais pastora Flora. Não tem mais pastor Marinaldo. Não tem mais ninguém que fale para você. E ninguém mais que ore por você reconciliando. Sabe por quê? Porque esse povo, eles sumiram lá. Aleluia. Foi embora para Sião. E agora, e a palavra, e a Bíblia ficou aí. Você sabe por que ficou? Porque é material. Lá no céu não entra nada material. Lá no céu não entra carne nem sangue, não entra papel, não entra nada. Amém, igreja? Vai entrar vocês se converter de verdade, transformados em corpos angelicais. Aleluia. Aí sim, aí entrarás nos céus. Mas de qualquer maneira não. Tem pessoas que dizem, não, tem pastor que prega assim, prega durões, ele é um ditador, ele é um não sei o quê, ele é um delegado, ele acha que a gente é propriedade dele, ele quer que a gente ande sempre na linha, ninguém é treme. Não é assim que as pessoas falam? Meu irmão, se seu pastor fala isso para você, ele quer o teu bem. Se o teu pastor, a tua pastora, eu não sei, se ele te aconselha ou ela te aconselha para você andar na linha, ande na linha. Ande certinho do jeito que ele prega para você. Sabe por quê? Porque em qualquer momento, louvado seja Deus, você será tirado ou arrebatado ou tomado dessa terra. E é preciso, irmãos, ir puríssimo. E é preciso ir transformadíssimo. E é preciso ir, louvado seja Deus, santificado, purificado. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes as pessoas acham essa palavra muito forte, mas santo. Santo, quem é santo? Eu vou te falar quem é santo agora. Acredite ou não acredite. Santo é aquele que renuncia às coisas desse mundo, não se conforma com as coisas desse mundo, ele tem nojo das coisas desse mundo, ele agora só abraça a vida para as coisas que é de Deus. Esse é santo. Esse é santo. Amém, igreja? Querendo ou não, nós temos que renunciarmos a nossa própria carne, os nossos próprios desejos. Amém? Tudo sei que muitas das vezes há uma coisa da terra, da carne, que nos beneficia, mas nos prejudica também. Sim ou não, igreja? Prejudica? Não. Função espiritual prejudica. Louvado seja Deus. Qual é o melhor? É pegar todas essas coisas para alimentar a carne, ou é renunciar a essas coisas para beneficiar o espírito? A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, de um homem muito famoso, riquíssimo. Ele não estava nem aí com o fim de nada. Ele não estava nem aí com o fim do tempo. Ele queria riqueza. Ele queria juntar. Ele queria mais e mais dos mais. Amém? E quando foi um dia, a voz, estou resumindo, porque nesse assunto não prazer, um dia a voz soou dos céus e disse, louco! Se hoje eu te pedires a tua alma que tu tens preparado para me dar. Amém, igreja? Amém. Isso significa que se nós só corremos, amém, só nos interessarmos para as coisas desse mundo, nós estamos perdendo com Deus para
vida futura? Glória a Deus. Glória de Deus. Está se aproximando da vida de Jesus. Aí, pela ignorância, a pessoa diz assim: mas tem não sei quanto tempo que eu ouvi falar isso. Minha vovó disse que quando a mamãe dela era viva já se falava, os crentes falavam que esse Jesus deles vinha e nunca veio. Pode acreditar que vai vir. Pode acreditar, igreja, que vai vir. Amém? Se não der tempo você ver, mas você está lá debaixo, amém? Debaixo da terra, dentro de uma tumba fria, esperando a qualquer momento o Salvador vir para te ressuscitar e te transformar e te levar. E os teus que não acreditam, não querem nem saber de Jesus, também vai ficar no mesmo buraco, esperando para ser ressuscitado, julgado e jogado no inferno. Pastor, não fala assim, pastor. É assim mesmo. É assim mesmo. A Bíblia diz que há 2 lugares ao ser humano ser guardado até o julgamento. Paraíso, que significa os céus, ou o seio de Abraão, ou o aconchego de Deus. Amém? E existe também o abismo de treva, que simboliza inferno. Há 2 tipos de crente. Há 2 tipos de crente. Amém? O teimoso e o obediente. O obediente vai para o paraíso aguardar até o julgamento. O teimoso vai ao abismo de treva, esperar também o quê? O julgamento de Deus. Glória a Deus. Fim do mundo é o que nós estamos falando hoje no assunto. Fim do mundo. Não esqueça disso. Põe no coração. Põe na tua mente. Fim do mundo. Pode passar essa mensagem todo o tempo. Pode ficar com essa mensagem todo o tempo. Fim do mundo. Fim do mundo. Está se aproximando. O fim está se aproximando. Jesus está voltando. Pode ficar com isso no teu coração, porque assim você está vigiando. Quando der vontade de fazer algo que não deve, não, mas Jesus está voltando, eu não posso. Amém? Quando quiser sentar no lugar que não é para tu sentar, Jesus está voltando, eu não posso sentar aqui. Quando quiseres entrar no lugar que não é para entrar, mas eu não posso entrar aqui porque Jesus está voltando. Amém? Guarda esta mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, igreja? Amém. Amém. Disse Jesus, ou melhor, quando Jesus ia saindo do templo em Jerusalém, os seus discípulos perguntaram-lhe sobre o fim do mundo e sobre a sua volta. Foi isso que vocês leram. Amém? Foi isso que vocês leram. E ele começou a falar como era que ia se apresentar o fim de tudo. A nossa pastora Flor, ela leu aqui. Amém? Ela leu. Quantos ouviram? O que foi que ela leu? O que foi que ela leu, igreja? O que foi que Deus falou aqui conosco? Amém? Quando vocês ouvires remores de guerra, não é assim? Remores de terra, nações contra nação, reino contra reino, aí é o que? É o começo do fim. Isso já está acontecendo. Pastor, mas não vai mais acontecer isso daqui para frente, não. Sabe por quê? Porque lá no Ceará, nos Estados Unidos, ganhou um presidente que é muito bom. Lá na China também, no Japão também, África também, Estados Unidos também, Brasil, nós temos a melhor do mundo. Glória a Deus. Engano seu. Engano seu, igreja. Você sabe por que Faraó pegou até o fim com Deus? Você sabe?
Você sabe por que Faraó pegou até o fim com Deus? Olha, Deus mostrou séries de praga para ele e o coração sempre endurecido. Matou até o filho dele. Para ele amoleceu o coração e não amoleceu. Agora, por quê? Porque era Deus. Era Deus que estava fazendo aquilo. Não era porque Faraó estava aqui enfrentando Deus, que nenhum homem nessa terra tem poder para enfrentar Deus. Amém, igreja? Se muitas das vezes também está acontecendo isso no mundo, irmão, a salvação não é fácil. Salvação não é de graça. Salvação ela não é só pela graça. Porque se a salvação fosse só pela graça, não precisava você evangelizar ninguém. Não precisava. Poderia ficar em casa, vocês e eu. Amém? E poderia deixar que Deus ia salvar. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Sim. Então precisa, amém, de obediência à palavra, não é só graça. Amém? Precisamos nós reverenciar ao Rei dos Reis, o Salvador do mundo. Louvado seja para termos a salvação de Cristo. Como é que eu posso reverenciar ao nosso Deus, pastor? Como é que vocês podem, igreja, reverenciar o vosso Deus? É com a vossa vida. Amém? É com as vossas atitudes. Aí você está reverenciando a Ele. É com as vossas obediências. Você está reverenciando a Deus. Mas enquanto nós fomos hipócritas, enquanto nós fomos aqueles durões, teimosos, amém, que não damos o braço a torcer, não se humilha a Deus, nós continuamos em risco de perder a salvação. Continuamos. Olha o fim de tudo, igreja. Você não tem mais tempo. Eu não tenho mais tempo. Nós não temos mais tempo para brincar de crente. Amém? Já virou brincadeira o título serpente. Todo mundo é crente. Todo mundo. Se medo de errar, talvez esteja 99,5% dizendo que é crente. Mas na hora da apuração, amém? Na hora da apuração também sem medo de errar. Para dizer, está prontíssimo para subir as mansões celestiais. 50% não é muito, estou colocando muito. Eu estou colocando muito. Amém, igreja? Sabe por quê? Por causa da teimosia. Até mesmo por causa também de ensinamentos errôneos. Até mesmo por causa, louvado seja Deus, de pessoas que querem encher igreja, amém? Para se beneficiar do dinheiro, louvado seja do dízimo, de ofertas, amém? De contribuições de fiéis, de membros. Amém? Não estou nem aí com a alma. Vou falar daqui hoje. E quando elas estavam falando aqui, eu estava lendo um texto, que esses pastores são cão colosso. Amém, amados? Que não se preocupa com a sua alma. Estão se preocupando com o teu dízimo, o teu 10%, ou já está tendo 20% já está tendo nas igrejas. 20%. Seifa bem lembrado. Hoje, irmãos, já tem até maquininhas dentro das igrejas. Amém? Já tem maquininha dentro da igreja para você não escapar do dízimo. Aleluia. Eu sei que esse vídeo ele vai parar lá no YouTube. Eu sei que ele vai parar lá. E é bom que todos vejam isso. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz, meu irmão, que Jesus Cristo, ele chegou um dia lá no seu templo. Amém? Chegou lá, estava um monte de banquinha. Amém, amados? Tinha um monte de camelô, tinha um monte de pessoas desocupadas, louvado seja Deus, fazendo comércio dentro da igreja. Quando está no pátio, está dentro da igreja. Amém? Quando está no pátio, está dentro da igreja.
Nós não vamos vender na nave, não. Amém? Vamos vender nosso CD dentro da nave, não. Nosso DVD tem que ser lá fora. Pastor pode pôr uma mesinha lá fora. Aí o pastor diz: pode. Não pode vender dentro da nave, mas lá fora pode. Pode ou não pode, igreja? Não pode. Não pode. Vou dizer para você que não pode, porém, sabe por quê? O próprio Jesus, quando ele chegou, ele não entrou dentro do templo, ele estava lá fora. Campista, camelô, amém, rolão, amém, todos aqueles que só viviam de enrolar os outros, de enganar os outros, vendendo da porta do templo. Jesus disse: o quê? Vocês estão fazendo a casa de oração do meu pai covil de ladrões? E espancou a todos. Amém? Não brincou ninguém, espancou a todos. Então, nem na nave da igreja, nem fora da igreja pode vender CD e nem DVD. Quer vender DVD e CD? Põe na loja, aluga um salão lá na vila e vai fazer comércio lá no salão da igreja. Não, é sagrado. Louvado seja Deus, o Bíblia de Deus é sagrado. Aleluia. Amém? Hoje é assim. A pastora liga lá, que ela não vai ligar, eu sei. Mas se ela ligar, qualquer pastor que ligou, um pouco desse aí, se meu irmão, como o senhor cobra? Como o senhor cobra para vir aqui? Estamos na festividade. Glória a Deus. Aí ele diz: não, eu não cobro nada. Apenas a senhora me dá aí só as passagens de ida e de volta. E a senhora me vende 200 peças de CD. Aí é um compromisso. Isto é um compromisso. Se você não vender, você vai pagar. Então por que não cobrou o dinheiro? Por que não cobrou o valor devido? Não está na mesma? Porque se eu não vender as peças de CD ou DVD, eu serei forçado a pagar. Amém, igreja? O quanto Jesus, ele andou, louvado seja Deus, nesse mundo, aleluia, no deserto, na cidade, nas campinas, nas ruas, pregando o seu reino, pregando as suas boas novas, pregando a salvação, e não cobrou um centavo. Glória a Deus. Ao contrário, ele pagou. Ele pagou, irmão. Você é comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Ele não cobrou, ele pagou. E ele disse que sou imitador de Jesus. Jesus comprou você e eles te vendem algo deles para você. Tá certo, igreja? É erradíssimo. Amém? É assim. Eles sabem que você tem uma conta boa. Eles sabem que você tem, louvado seja Deus, um salário. Então, se você não traz o dízimo no bolso, mas está lá no banco e a maquininha está aqui. Irmãos, está aqui, irmão. É só vocês passar o cartão. Amém? Passe o cartão. E você não escapa. Agora me diz. E a salvação? E quando você está dodói? E quando você está precisando? Quando você está com falta de alguma coisa? Eu não vou falar algo aqui que eu não vou frisar a igreja, não vou frisar pastor, não vou frisar nada, vou só lançar o que eu ouvi. Uma certa feita o irmão precisou, louvado seja Deus, da dispensa dos tesouros, como ele diz, né? Do tesouro da igreja. O irmão precisou. Chegou o pastor, eu estou precisando disso assim. Dá para arrumar, pastor? É uma quantia X. Sabe o que o pastor falou para ele? Isso não é história, não é real. O pastor me contou, era da mesma igreja, ele viu. Ele disse: irmão, dá uma olhada se está escrito Bradesco. Aí chama o tesoureiro para finalizar essa parte. Chama o tesoureiro. O tesoureiro veio e ele disse: irmão tesoureiro, vê se o senhor acha o nome desse irmão como dizimista. Aí
olhou lá no livro da tesouraria, não estava o nome do irmão. E ele está vendo, irmão? Você quer se beneficiar da igreja, então investe na igreja. Está certo, igreja, isso? Eu fiz uma pergunta para toda a igreja. Está certo isso, igreja? Não está. Está erradíssimo. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Independente de você tá ou não, independente de você ser da igreja A ou de B, se você tem necessidade, a Bíblia ampara você, ampara outros demais em dizer: comunicai as vossas necessidades a quem? A quem? Aos santos. E agora, quem é santo agora? Se o pastor, ele negou, e agora, irmão, quem mais vai negar? Se o pastor não deu esta posição de santos para ser hospitaleiro com o seu fiel, e agora? Quem mais vai ser? Irmãos, por isso que a Bíblia diz que muitos iam pregar o Evangelho de Cristo por interesse, por ganância. E isso está acontecendo. Dificilmente um se levanta assim, olha, por amor. E quando se levanta por amor, meu Deus, é criticado demais. É muito criticado. Mas é bom ser criticado dessa forma, pastor. É muito bom. É melhor você agradar a Deus do que agradar aos homens. Fim do mundo. Isso é fim do mundo. Louvado seja Deus. Mas, em outro lado, a Bíblia diz que o Evangelho do Reino, ele tinha que ser pregado, não importava como. Amém? Irmãos, porque na realidade, se Deus pegar no pé da letra, olha, na ponta da caneta, você sabe o que acontece? O povo pode ser salvo, mas os líderes não. O povo pode ser, mas quase a maioria de líderes vão ficar na vergonha eterna. Vai ficar assim. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarás no reino de Deus. Glória a Deus. Esse povo me louva com os lábios, mas os corações estão distantes de mim, disse Jesus. Amém? É assim que está funcionando. É assim. Isso é o que? É o fim de tudo. E não esqueça, igreja, ame a sua alma. Valorize o que Deus te deu nesse dia de hoje. Louvado seja. Hoje você está aqui nesse banco, na certeza que se Jesus voltar agora, você se regressa às mansões celestiais. Valorize isso. Valorize isso hoje. Hoje não é o amanhã. Não pense na manhã, não, pelo amor de Deus. Pode ser o seu último dia hoje. Amém? Está sentado na nave da igreja ouvindo a palavra do Trino Deus. Pode ser o último dia. A gente não sabe, eu não sei. Eu não sei se eu vou chegar na minha casa. Você não sabe. Mas eu quero dizer uma coisa. Se isso me acontecer, até mesmo ao sair nessa porta, o Senhor puxar o meu fôlego de vida, eu sei que Ele puxou pela uma finalidade, que não resta mais nada para mim aqui. Amém? Conclui. Eu concluí tudo. Amém? Aí faço. Louvado seja Deus. Quando estamos preparados, nós fazemos como diz o texto: Maranata, Maranata. Oh, vem Senhor, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Quantos estão preparados para dizer isso? Maranata, Maranata. Amém? Se você estiver preparado para dizer isto, seja uma bem-aventurada. Louvado seja Deus. Pode encher o pulmão e soltar. Maranata, Maranata, que quer dizer
Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tenha certeza, igreja. Tenha certeza de salvação. Tem pessoas que não têm certeza de ser salvo. Tem pessoas que têm medo até de morrer, igreja. Sabia que tem pessoas que têm medo de morrer? Tem, irmão. Digo sem medo de errar. E tem pessoas que não têm certeza que vai salvo. Mas hoje é dia de você acertar tudo isso. Glória a Deus. Hoje é dia de nós criarmos coragem e dizer: se o Senhor voltar agora, eu subirei com Ele. Aleluia. É você aí que tem que ter certeza. Tem gente que diz: mas eu não tenho, eu não sei se vou salvo. Irmãos, todos nós sabemos, igreja. Todos nós sabemos se vamos ou não vamos. Quer ver uma pergunta? Quem é que tem certeza que é a mão que vai salvar? Glória a Deus. Duas pessoas, Glória a Deus. 3, 4, 5, 6 pessoas. Desse lado, quais são os? 1, 2, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Quantos não têm certeza que vai salvar? Ergue a mão. Quantos não têm certeza que vai salvar? Amém? Agora ninguém ergueu. Agora eu não fiquei na dúvida, mas alguém que não conhece poderia ficar. Porque quando eu perguntei quem tem certeza, a maioria ficou de coração baixo. Quando eu disse quem não tem certeza, também não ergueu. Mas amém, nós temos que ter certeza, viu, igreja? Tem que ter certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Porque senão nós estamos o quê? Em vão. Estamos em vão em saber que não vamos salvos. E tem que ter certeza de salvação. Jesus disse, irmão: vocês vão ser maltratados, odiados, perseguidos, caluniados, enganados, e muitos vão que esfriar na fé. Será que tem crente, irmão, frio na fé em nosso meio? Será que tem crente frio na fé em nosso meio? Tem não? Não tem não. Só tem crente fervoroso, sim ou não? Glória a Deus. Amém. Só tem crente fervoroso, graças a Deus por isso. Mas a Bíblia está dizendo, amém? Mesmo que a gente não assuma, mas a Bíblia está dizendo, e a Bíblia não mente. Amém, igreja? A Bíblia não mente. Olha o que diz aqui o texto. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: vocês vão o quê? Ser maltratado, odiado. Isso aí a gente tem certeza que a gente é maltratado, sim. E odiado também. Amém, igreja? Odiado principalmente. Que as pessoas, se pudessem, nos engoliam vivo. Sabia? Se as pessoas pudessem nos engolir vivo por falar a verdade. Maltratado também. Como é ser maltratado? De diversas formas. Amém? Em gestos, as pessoas nos maltratam. Sim ou não, igreja? Amém? Falando mal de nós nas escondidas. Mas na hora que te vê, eu te amo, meu irmão, eu te amo, meu irmão. Eu te amo, pastor. Pastor, eu te amo. Irmã Maria, eu te amo. Eu também, meu irmão, eu te amo tanto. Amém? Mas, quando uma pessoa está na ausência, aí vem. Amém, igreja? Aí vem o falso amor. Aí vem o falso amor. Por isso que Jesus disse: eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Glória a O Deus. amor, a paz de Deus é diferente da do mundo. Eu às vezes, irmãos, eu separo o amor em várias fatias. Quais são elas, pastor? Primeiro, você vê que você
rolando uma pizza, você vai ver que ela tem várias fatias. Sim ou não, igreja? Ou você pega ela, passa no meio e come ela toda, com a banda para o marido, uma banda para o esposo. Não, você fatia. Você faz várias fatias. Sim ou não, igreja? Sim. E eu também fatio o amor. Eu faço fatia do amor. Como o pastor não entendi, vai entender. O amor de pai é uma coisa, é uma fatia. Primeira fatia. Amor de filho, uma outra fatia. Amém, igreja? Amém. Segunda fatia. O amor de esposo também outra fatia. O amor de parente, amém, outra fatia. Amor ao mundo, outra fatia. Amor aos colegas, outra fatia. Agora o amor de Deus é uma fatia especial. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus, é uma fatia especial. Aleluia. Porque se você ama com o amor que Deus te amou, não existe em mim e nem em você a falsidade. Glória a Deus. Existe um amor puro, um amor real. Louvado seja Deus que o diabo não consegue nos deter. Aleluia, ele peleja, porque ele peleja, ele é pelejador, mas ele é um derrotado, ele é um perdedor. Glória a Deus. Amém, igreja? É um perdedor. Mas o amor de Deus, irmão, é tão sincero, é tão puro. Porque eu não tenho coragem, eu com o amor de Deus, eu não tenho coragem, pastor, de falar com você. Porque eu sei que há um preço a pagar com isso. Glória a Deus. Eu sei, igreja, que com o amor de Deus, se eu tenho ele, eu não tenho a capacidade e coragem de fofocar e falar mal de você para o meu vizinho do lado. Porque este é o amor que o Senhor, uma paz que o Senhor nos deixou para amarmos uns a uns outros, como ele nos amou. Ele ainda disse assim, eu amei de tal maneira. Igreja, vocês já meditaram? Uma pergunta, só uma pergunta para vocês, para todos. Vocês já meditaram o que é essa palavra de tal maneira? Vocês já chegaram a meditar, igreja? Essa palavra era também real, muito forte. É uma palavra que eu medito muito, pastor. De tal, olha, de tal, que dei o meu filho único, para que todos aqueles que nele crêem, não é assim, irmãos? Não pereçam, mas tenham a vida eterna. Glória a Deus. Sabe por quê que Deus fez isso? Porque Ele sabe que agora no finzinho de tudo, igreja, a bagaceira vai ser feita. Igreja, a Bíblia diz que os homens, eles vão pedir para morrer. Amém? Eles vão cair ao pé dos montes, ao pé dos horteiros, e vai dizer, monte, cai em cima de mim. Amém? Quer morrer, mas não morre. Não morre, pastora. Sabe por quê? Porque a morte agora não tem mais poder para nada. Agora ela está no comando de Deus. Glória a Deus. Só faz o que Deus mandar na hora certa. É, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E os homens vão andar de mar a mar. Vão andar como nem vagabundos. Amém? A Bíblia diz isso. Não é assim, não? Amós 8. Amós 8, 11 e 12. Está vendo, igreja? Os homens vão andar como nem vagabundo. Não tem, irmãos, não tem abrigos. Não tem mais como. O povo acha assim, igreja. O pessoal acha assim. Que se, quando Jesus voltar, o povo acha que vai ficar tudo isso aqui ainda. Olha, não, quem for foi aqueles desses de crente lá pro céu. Quem é eles que foram? Nós ficamos aqui. Agora, até as riquezas de quem era rico, nós vamos ficar. Por quê, irmão? Malaquias diz assim: não ficará raiz e nem
e nem ramos. O fogo ele vai destruir tudo. Glória a Deus. Tem gente preocupada, hein? Será? Irmão, ninguém me falou, mas olha, talvez alguém até já pensou. Se eu for para o céu, e essa casa, meu Deus, que eu comprei. Se Jesus voltar esse meu dinheiro, o que vão fazer? Será que a gente vai gastar meu dinheiro? Irmão, deixa de preocupar-se com coisas materialistas. Se preocupa com a vida espiritual. Se preocupe com a salvação. Se preocupe, louvado seja Deus, com a morada garantida nos céus. Amém? A Bíblia diz: não se turbe aos vossos corações. Evangelho de São João, capítulo 14. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus falando: na casa de meu pai há muitas moradas. Olha, igreja, olha aqui. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. Se eu preparar lugar, eu virei o quê? Virei o quê? Outra vez, e levarei vós para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Igreja, é motivo de nos alegrarmos, é motivo de glorificarmos esse Deus. Uma morada, irmãos, que nós não esperamos por mão de homem, é uma morada garantida que Deus tem nos dado, tem nos garantido. Se assim, Ele não teria dito: vou preparar lugar para vocês. Olha, um dia desse eu falei aqui, vou falar de novo, e você é certo comigo. Olha a tua atenção para mim, igreja. E você é certo comigo, viu? Não adianta ter arrogância comigo. Não adianta não querer gostar de mim. Não adianta me dispensar como teu irmão. Não adianta você me descartar, porque se me descartar, não me amar, não gostar de mim, não vai entrar onde nós vamos entrar. Glória a Deus. Não entra. Glória a Deus. Não entra. Crente intrigado com os outros não entra. Amém? Crente intrigado com o seu vizinho não entra. Crente intrigado com seu pai, mamãe, tio, irmão não entra. Não entra. Louvado seja Deus, fica fora. Fica fora, fica na terra. Aí tem gente que diz assim: mas quando a gente chegar lá, a gente. Não, quando você chegar lá, fulano, dessa forma você não entra. E quem te disse que vai chegar lá? Quem te falou isso? Quem te falou está mentindo. Sabe por quê? Porque o julgamento não vai ser no céu. Se a minha Bíblia, ela me diz que lá não entra carne e nem sangue, como é que você ainda fala isso? Todo o preparamento, toda a preparação, amém? Toda mudança, toda transformação tem que ser aqui. Tem que ser nessa terra, irmãos. Que a Bíblia diz que lá não entra carne, nem sangue, não entra pecado. Tem até um que diz assim: ó, no céu não entra pecado. Não é assim? Não é assim, pastor? Não entra nisso. Não entra fadiga também, nem dor, nada disso. Não entra nada. Amém, igreja? Vai entrar todo mundo purificado, santo e transformados em corpos angelicais. Diz a Bíblia, não sou eu que digo, que os nossos corpos serão igual ao corpo do Senhor. Glória a Deus. Amém? Você pensa que lá vai ter todo mundo colorido, vai ser todo mundo colorido? Uns preto, branco, ruivo, roxo, moreno, vermelho, verde? Não. Todo mundo é igual. Todos são iguais. Amém? Até o seu nome será trocado. Não existirá mais lembrança dessa terra para nada. Para nada. Não existe mais. Lá é vida nova. Tudo
tudo lá é novo. É por isso que ele diz que está em Cristo, Nova criatura, as coisas velhas e eis e tudo se fez aqui ainda nessa terra, viu, igreja? Isso ainda é aqui, para ser o que, irmãos? Modificado tudo ainda aqui. Glória a Deus. Se a pessoa aceitou Jesus, quantos anos, irmão? Tem gente que tem o prazer de dizer os anos que ele tem na igreja. Tem um prazer. Mas quando a gente dá uma olhada nas obras, de novo está no ponto de aceitar Jesus de novo. Amém? Quantos anos tem, irmãos? Como crente? Por misericórdia, eu tenho 40 anos. Por misericórdia, eu tenho 10 anos. Por misericórdia, mas parece que não tem 10 dias de crente. Está do mesmo jeito, cru do mesmo jeito. Cru. Amém? Mudança de nada. Eu sei que 100% ninguém é, viu, igreja? Eu sei disso. Talvez os corações estão palpitando. Mas ninguém é santo 100%, pastor. Não é mesmo. Mas ninguém é mesmo. Mas a Bíblia diz que é para nós ser. E nós só seremos se nós nos esforçarmos. Amém, igreja? Enquanto eu disser isso, que eu não sou santo, né? Eu não sou super santo, eu não sou super crente, eu não sou super não sei o que. Amém? Enquanto eu ficar falando isso, nunca uma mudança radical vem para a minha vida. Nunca vem. As coisas acontecem, igreja, quando você quer. O povo acostumado em tudo colocar na responsabilidade de Deus. Isso está errado, igreja. Deus é quem sabe. Olha, o povo diz, Deus é quem sabe. Se Deus quiser, eu serei. Se Deus quiser, Ele pode fazer isso para a minha vida. Se Deus quiser, Ele pode. Irmão, você é que tem que querer. Eu que tenho que querer. Amém, igreja? Se eu não quero, não tem coisa. Agir. Ou fazer. Amém? É preciso querer. Porque a Bíblia diz que o reino do céu, ele é tomado a o diabo, como ele não tem regra, como ele não tem mesmo, amém, pudor, ele não tem nada mesmo organizado, amém, ele põe qualquer coisa para ti no dia, ou vice-versa para mim no dia. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus, ele tem o melhor para você. E Deus só dá se você ou eu nos convertermos de verdade e tenhamos mudança de verdade. Até a questão é fácil ganhar vida. Ele não consegue. Porque toda vez que ele vai encostando na bênção, amém, ele cai. O irmão olha para ele, só em olhar, ele já dá vontade de desviar. Esse é o que o diabo, amém, procura. Irmãos. E nós não podemos ser assim, não. Quer ser salvo, quer entrar no céu, seja humilde. Humildade, eu tenho o costume de dizer, igreja, humildade não é pobreza. Amém? Humildade não é você ter só uma roupa ou 3 roupas. Amém? Sexta, sábado e domingo. Não estou falando isso. Humildade não é você não ter aquilo que você almeja. Humildade não é isso. Vocês sabem o que é a humildade, irmãos? Sabe o que é? É ter, louvado seja Deus, no coração amor. Amém? É você ter, louvado seja Deus, tolerância em tudo. Quando as pessoas quiserem pisar você, suporta alguma coisa, ou as mais coisas, suporte, por amor a você mesmo, por amor à obra de Deus, por amor a Deus. Aleluia. Suporte. Não é tudo que você vai
vai perder a tua... Você sabia que pelo gesto a pessoa perde a salvação? Pelo gesto. Como, pastor? Sabe, eu não vou mais ser crente. Por quê, irmão? Porque fulano olhou para mim com a cara tão feia. Fulano não olha para mim. Fulano não me dá a paz do Senhor. Fulano fala de mim. Fulano fala assim. Fulano fala assado. Só por isso você não quer ser crente? Só. Pois isso não é o caso. Amém? Isso não é o caso. Você não pode fazer isso, porque isso é mínimas coisas. Se você está fazendo tudo isso, querendo jogar a tua salvação fora, amém? Por essas coisas, como que as coisas mais fortes? Você suporta? Não, não suporta. Temos que aprender a suportar as coisas fracas e fortes, amém? Nos dias, amém, igreja? Futuros. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não sei. As pessoas é assim mesmo, é natureza humana. Tem dia que a pessoa chega para você, pastor, olha para mim, eu vou. Abre aquele sorriso que vem aqui. Que sorriso lindo. Quando a pessoa chega e te dá paz, aquele sorriso. Mas tem dia que a pessoa também te dá aquela paz assim, olha. Estende a mão para mim, por favor. Lá e eu cá. Mas amanhã é diferente. Amanhã ele já vem que parece que não foi ontem. Amém, igreja? Senhor, pastor, você não. Quer dizer, então você tem que conhecer o temperamento de todas as pessoas em todos os momentos. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que conhecer os temperamentos. Aqui tem várias pessoas aqui dentro, cada pessoa aqui tem um temperamento diferente. Eu tenho um temperamento diferente, vocês têm um temperamento diferente, e é preciso eu e vocês nos entendermos como vocês são e como nós somos. Amém? Já pensou se Deus agisse da forma que você age? Quantos bilhões de pessoas já se foram? Quantos bilhões de pessoas estão na atualidade? E Deus tem a paciência, a tolerância com todos. Se não tivesse, Ele tinha o poder para exterminar a todos. Glória a Deus. Mas não. Ele não quer que ninguém se perca. Seria prazeroso se a humanidade toda, amém, amados, se convertesse a Jesus Cristo. Mas não dessa vez, porque muitos já partiram, nem de outras vezes, porque é a última alternativa, é a última nações são essas. Amém? Se converter ou não, é a última geração. Louvado seja Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor, igreja. Aleluia. Vocês leram o capítulo 24, 9 e 12 de Mateus? Fique para a vossa meditação. Disse Jesus: mas aqueles que passar na prova e for fiel até o fim, eles serão Salvos. É difícil. Nós temos que enfrentar. Temos que, louvado seja Deus, querer. Amém, igreja? São provas e mais provas no lar, no meio da tua família, no teu trabalho, teus vizinhos. Amém? Teu esposo, tua esposa, teus filhos. Tudo isso aqui é provas. E as pessoas eles não sabem distinguir e põem a culpa em Deus. Sabe de uma coisa? Eu não vou mais ser crente, porque não há mudança na minha casa, não há mudança na minha família, não há mudança no trabalho, não há mudança nos vizinhos. Todo mundo quer me dizer um algo, todo mundo não sei o quê. Amém, igreja? Agora eu vou fazer uma pergunta. Isso tem que ser geral.
e o Senhor Jesus te decepcionou, o Senhor Jesus te humilhou, o Senhor Jesus te maltratou, então sirva Ele, não sirva ninguém. Siga Ele. Independente de placa de igreja, sirva a Deus. Sirva a Ele. Eu sou assim. Eu sou crente na Monte Moriá atualmente. Se mais tarde, que não é o caso, estou falando isso, uma comparação estou fazendo, vou para outro lugar, sirva a Deus do mesmo jeito. Aonde eu chegar, eu sirva a Deus. Eu sei, são 20 anos. Amém, irmãos, que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Tem uma pessoa aqui que ainda é como criança. Eu conheço essa pessoa. Amém? Nós na mesma igreja. Ela era assim do tamanho da minha filha Cassie, a irmã Juliana. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Eu tenho até foto até hoje da igreja que nós congregávamos. E eu me lembro que aos dias de domingo, lá tinha muito assim, não sei se a irmã Juliana está lembrada, na igreja que a gente congregou, a pastora falou, no quintal da igreja, tinha muitos pés de cajueiro. Lembra, né? E a gente fazia os cultos no domingo, pastora falou, na parte da tarde, nesses bares de cajueiro. E o povo que ia passando, parava e ficava até o fim do culto. Amém? E quando nós terminava aquele culto da tarde, só era entrar para dentro da igreja e dava continuidade até as 9 horas. Amém, igreja? Era assim. Então são 20 anos. Pastor, e esses 20 anos só foi bonança? Só foi maravilha, pastor? Se fosse, estaria mentindo e não estava certo. Amém? Você como cristão, igreja, se tudo é só bênção, está errado alguma coisa. Por que está errado? A Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo, ele disse, pelo mundo tereis aflição, mas tem de bom, porque ele venceu. Aleluia, Pai, louvado. Aleluia. Já está escrito, se alguma coisa acontecer com você amanhã, alguma decepção, amém? Mas tem de bom ano. Jesus, ele venceu por você. Sabe de uma coisa, medita no fim de tudo. Não desista. Se você está aqui até agora, nos pés do Senhor, continue nos pés dele. Porque não tarda a sua vida. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Não adianta você se estressar, não adianta você retrucar, não adianta murmurar. Amém? Continua assim, servindo a Deus, porque Ele mesmo diz: bem-aventurado é o servo, e quando eu voltar, eu encontre fazendo assim. Glória a Deus. Servindo a Ele de verdade, com dignidade e com fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ao fim de tudo, igreja. Eu não vou abrir para vocês ler, vou só agora lendo e vocês vão meditar. Se quiser anotar, levar para vossas casas, amém? Pode levar. Agora eu vou só ler até terminarmos, porque falta só 4 minutos para me entregar ao microfone de quem é direito. Louvado seja Deus. Disse Jesus: mas aquele que passar na prova e for fiel até o fim, ele será salvo. Continuarão pregando o meu evangelho, dando bom testemunho. Então virá o fim. Mateus 24, 13 e 14. Como será o fim do mundo? Disse Pedro: vai chegar ao tempo que muitos religiosos não vão mais acreditar na Bíblia, não vão acreditar no fim do mundo, não vão acreditar na volta de Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 ao 5. No tempo de Noé, Deus mandou Noé pregar sobre ao fim do mundo, mas ninguém acreditou. Veio o dilúvio, acabou com tudo e com todos. Mas o pregador foi salvo com sua família, porque ele era temente a Deus. Gênesis capítulo 7, versículo 17 a 23. Veja
a confirmação de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Sodoma e Gomorra, o povo destas duas cidades foram destruídos com fogo e enxofre por causa do pecado. Ló avisou, mas eles não deram ouvido a Ló. Deus enviou um anjo, o anjo destruidor, para destruir aquele povo rebelde, com fogo, mas Ló e eles foram salvos. Amém? Louvado seja Ló e os seus filhos foram o quê? Salvos. A sua esposa não foi, por quê? Porque desobedeceu a Deus, os anjos e a Ló. Olha, irmãos, para mim que estava vendo, para mim que estou vendo, Ló disse: vamos embora, vamos. O anjo disse que não é para olhar para trás. Vamos. Seus filhos foram, mas a esposa. Amém? Tem gente olhando para trás também agora. Tem gente nesse momento olhando para trás. Seja onde for, nos pontos dessa cidade ou desse país. Tem gente olhando para trás. Quando eu digo olhando para trás, não é agora literalmente, é fazendo as coisas do passado, coisas que não é de crente, coisas que não é de cristão fazer, estão fazendo. Aí amanhã estou na igreja louvando, pregando, amém, é uma benção. Só, irmãos, que o fim vem. O fim vai ter uma surpresa. Amém? Aquele santo que você pensava que era mesmo, aí você vai contemplar. Amém, igreja? Porque a Bíblia diz que nós vamos ficar só, olha, só assistindo do céu a destruição. Quantos acreditam nisso? Amém. Isso é a Bíblia que diz, não é o pastor Valderi, nem a pastora Flor, nem o pastor Marinão, o pastor Marcelo, os pastores, não, é a Bíblia. É a Bíblia que diz que nós vamos ficar assistindo, vendo a destruição dessa terra do desobediente. Amém? Nós vamos ver. Às vezes a gente quer até tomar um pouco da e levar, não. Você já pelejar o mundo, deixa comigo, fica só vendo. Vamos meditar nisso que é real, igreja. Glória a Deus. Você vai contemplar sim. Louvado seja o nome do Senhor. Resposta: se este mundo, irmão, acabará com fogo e com enxofre, igual Sodoma e Gomorra, quem afirma é o que? A palavra de Deus. Veja Lucas 17, 27 a 28. Veja 2 Pedro 3 e 10. Os céus e o mundo, irmão, vão ser o quê? Vão ser o quê? O mundo e os céus vai ser o quê? Queimado. O mundo e os céus vai ser o quê? Queimado. Louvado seja Deus. Tudo vai ser o que, igreja? Queimado. Aí tem gente que ainda diz assim: se eu for para o céu bem, se não for, fica eu vou ficar em camarim, mas não sou. Quem disse isso? Quem disse? Você não é prova de fogo? Tem aquele filme lá, mas aqui não tem nada de prova de fogo. Amém? É só o título do filme. Tem nada de prova de ninguém é prova de fogo. O fogo divino, irmão, até os metal derrete. Amém? Esse fogo nosso é o quê? É o quê? Nada. O fogo divino é água. Amém, irmãos? Apaga esse fogozinho que você acha que é fogo aqui. E eu não quero enfrentar isso, não. Vocês querem enfrentar isso? Então, se convertam de verdade. Louvado seja Deus.
vão se converter de verdade, irmão. Vão deixar de ser modelos. Tem crente modelo. Tem crente desfile de moda. Amém? É um crente modelo. Ele chega na igreja e não quer saber se ele vai receber quentinha agora a presença de Deus. Louvado seja Deus. Ele não quer saber se vai ser renovado com os dons de língua. Ele não quer saber se vai receber com os dons que ele tem da pregação, da oração, da cura. Não, ele chega, ou ela vice-versa, chega se apresentando, amém, com o seu, amém. Deus não está nem com isso não, meu irmão. Deus não está preocupado com isso não, meu irmão. Deus não está preocupado com sua roupa, com o modelo de sua roupa. Deus não está preocupado com sua faculdade, com seu diploma. Deus não está preocupado com sua credencial. Não está preocupado com nada. Deus se preocupa nesse instante com a tua vida espiritual, com a tua salvação, com a tua alma. É isso que Deus está querendo de você. Eu não posso vestir minha melhor roupa, pastor. Eu não estou dizendo isso. Mas não se preocupe para vir aqui fazer desfile de moda ou na tua igreja. Não, quando você se arruma, amém? Você diz, Senhor, eis-me aqui. Quero ser usada. Pai, quero ser usado hoje. Me usa, Pai, no louvor. Me usa na palavra, Pai. E chega, irmãos. E faça como Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Aleluia, faça isso. Terminando. Louvado seja Deus. Por que Jesus veio como ladrão? O ladrão, irmão, só leva coisa de valor. Cristo só leva a igreja pura. Você já viu um ladrão chegar? Olha, tem uma televisão do fundão grande, modelo antigo, aí tem uma plasma. Será que ele vai levar aquela do fundão dos anos 70? Ele vai levar qual? E Jesus tem 10. 5 nécia, 5 prudente. A quem Jesus leva a igreja? Ô igreja, não fala agora não. Fala bem alto, que agora nós vamos finalizar. Fala bem alto, porque eu ouvi mesmo lá do esconderijo dele. Fala bem alto. 5 nécia e 5 prudente. Onde vai a igreja 5 nécia? E a 5 prudente para onde igreja? Céu. Amém? Está terminado em nome de Jesus Cristo. Já passo ao microfone para quem dizer. Então, quer os céus? Cultiva. Renuncie você mesmo e se apega a Deus.